Muitos dos carros que hoje estão sendo anunciados lá em Águas de Lindóia por altas cifras já viveram o auge da desvalorização, da depreciação, né, e até do sucateamento, por isso que são valorizados. E existem carros que vivem esta desvalorização hoje. Vou falar os que não valeu nada, basicamente, e os que valem muito pouco hoje em dia. Temos alguns exemplos desse vídeo. Olá, amigos do canal PL, bem-vindos! A Sessão Nostalgia está começando, um vídeo de grande audiência, o mundo paralelo de Águas de Lindóia, onde busquei abordar coisas que não são às vezes exibidas em outros lugares. Eu sei que muita gente grava lá, mas eu acho que eu consegui mostrar coisas interessantes. Inclusive, comprei algumas coisas lá e vou mostrar amanhã o que comprei em Águas de Lindóia. No vídeo de amanhã, às 19 horas, segunda-feira, temos o nosso programa Interação. Vou interagir com vocês. Veja só, o auge da desvalorização, da depreciação para vários modelos e até marcas inteiras ocorreu durante os anos 80 e anos 90. Começamos do seguinte ponto: na década de 60, 3 grandes marcas que operavam no Brasil foram compradas por outras. Foi o caso da WEMAG, por exemplo, que foi comprada pelo grupo Volkswagen e encerrada em 1967. No começo, a Volkswagen até fez um charminho dizendo que os produtos da marca WEMAG iriam continuar firmes e fortes no mercado. Porém, nós sabemos que não foi o que aconteceu, né? A Sessão Nostalgia até contou, eu trouxe aqui há uns 2 anos atrás, detalhadamente como foi o fim da WEMAG, que é crucial para entendermos essa desvalorização que aconteceu nos anos seguintes. Vamos relembrar. Nova frente com faróis duplos, novas lanternas, adoção do sistema de 12 volts, alternador e novos padrões de estofamento interno. Já no primeiro semestre de 67, a Volkswagen assumia totalmente o controle acionário da WEMAG e logo lançou em revistas e jornais anúncios dizendo amplamente que a marca DKV não seria descontinuada, mas sim que as duas empresas juntas ficariam ainda mais fortes. A licença que a WEMAG tinha para fabricar produtos DKV aqui no Brasil só ia vencer em 1973, então até lá ela poderia fabricar esses carros. Pelo menos era o que diziam, então tecnicamente era de se acreditar mesmo que os carros da DKV iam continuar em produção. O clima na fábrica indicava que algo novo estava para acontecer. Lá no galpão do Ipiranga, um carro de 4 portas sedã com motor traseiro estava em testes, sendo desenvolvido a partir de um antigo protótipo alemão de 1960, o qual a equipe da WEMAG teria incluído mais 2 portas, transformando ele, na verdade, né, num sedã de 4 portas. Vocês já devem estar sabendo qual carro que se tornou esse logo depois, né? Ao longo dos meses seguintes, a produção da DKV, da linha DKV, foi sendo diminuída drasticamente mês a mês, até chegar num nível irrisório em outubro de 67. Metade do corpo de funcionários foi mandado embora e a fábrica, as dependências da fábrica foi sendo tomada pela seção de peças e engenharia experimental da Volkswagen. Em dezembro daquele ano, após 11 anos e 110 mil carros, a linha DKV era definitivamente encerrada. O maquinário de peças foi transferido para a DKV Argentina, que ficaria responsável por produzir peças de reposição. Esse episódio ficou bem interessante, você pode curtir ele inteiro no link que está na descrição, né? Com o fim da WEMAG, todos os modelos da marca enfrentaram, né, passaram por essa depreciação no mercado de usados. Se coloque no lugar de um proprietário de um WEMAG 67, né? Você acabou de comprar um carro zero, um carro novo, que era até renovado em relação ao ano anterior, né? Porque o WEMAG 67 tem uma frente só dele, diferente do modelo até 66. E do nada, simplesmente a marca é encerrada por outra que comprou ela, e os proprietários ficam com os automóveis depreciados, né? Naquela época não havia redes sociais, mas muitos proprietários manifestaram a sua total insatisfação com aquela situação em colunas de jornais e revistas, mídia impressa, dizendo: olha, acabei de comprar um carro sem saber que a marca ia acabar, porque não foi avisado que a marca ia acabar. Pelo contrário, foi divulgado que a marca iria continuar.
e do nada a marca é encerrada e quem comprou fica no prejuízo porque o bem que a pessoa adquiriu está depreciado. Durante os anos 70, esses carros da marca VMAG, os famosos DKV, foram sendo usados, depreciados e até sucateados. Durante a década de 80, muitas peruas VMAGettes foram transformadas em picapes. Isso daí era uma alternativa bem mais barata do que comprar uma picape moderna naquela época, né? Como uma Saveiro, que havia acabado de ser lançada, a Pampa, Chevy 500, que eram aquelas picapes novas ali do mercado, derivadas de carros de passeio. Então eram picapes caras e a solução era cortar carros mais baratos, e aconteceu muito isso com o DKV, com a VMAGette especificamente, principalmente porque nessa época havia a possibilidade de regularização desse tipo de conversão. Durante os anos 70, 80 e 90, os chamados DKVs eram baratos e poucos se interessavam por eles. A segunda marca que foi encerrada no Brasil na década de 60 foi a Willys Overland, que produzia os produtos Renault e Jeep. A Ford assumiu o controle acionário da empresa em 67 também. E ao contrário da VMAG, muita coisa da Willys foi mantida e aproveitada. Os carros da linha Jeep e Aero continuaram a ser produzidos sob a marca Ford Willys até 1970 e, posteriormente, por mais alguns anos, apenas com a marca Ford mesmo. A linha Jeep ainda continuou sendo produzida até 1983, já com o nome e motorização Ford. Os modelos mais desvalorizados da Willys foram os Gordini, né, Dolphine Gordini, e os modelos da linha Aero, os Aero Willys, né? Na década de 70, vários novos lançamentos foram realizados. Só em 73 foram 4, né? O Dodge 1800, Brasília, Chevette e Maverick. No ano seguinte chegava o Passat e o Alfa Romeo 2300. Todas essas novas opções também faziam aqueles velhos carros dos anos 50 e 60 serem desvalorizados. Os modelos Cinca também passaram por isso após a Chrysler comprar e mudar a empresa, né? Mudar a identidade. Os modelos Chambord do final dos anos 50 e anos 60 também eram vistos como carros velhos e sem comércio algum, carros muito baratos, né, nos anos 80 e 90. O tempo passa e aquela desvalorização também chegou para alguns dos modelos que eram novidade nos anos 70. E essa desvalorização chegou em grande parte devido à crise do petróleo que estourou em 73 e perdurou como um fantasma durante toda a década até o segundo grande baque de 79. A preocupação com o baixo consumo de combustível passou a se fazer presente. Comerciais e propagandas buscavam destacar que os modelos eram econômicos. A economia era a palavra de ordem. Com isso chegava uma mudança irreversível em determinadas tendências. Isso não ocorreu só no Brasil. Nos Estados Unidos, por exemplo, aquelas grandes banheiras com motores V8 e consumos absurdos que simplesmente os americanos não se preocupavam, né? O consumo não era uma preocupação até o começo dos anos 70. Por isso, grandes carros, grandes motores, grande litragem e gasolina doidada. Essas grandes banheironas, sem a menor preocupação com o consumo, davam lugar a carros mais compactos e motores menores. Exemplos disso são o Mustang 2 de 73, que chegou até a sair com motor de 4 cilindros, e também o Cadillac Eldorado, que deixou de ter 5,69 metros de comprimento, quase 6 metros, né, na linha 78, para 5,19 na linha 79. Vê que ele ficou bem menor, né? Principalmente enxugaram bem o tamanho do porta-mala. Nos anos 80, os grandes carros com grandes motores davam lugares a carrocerias mais compactas e motores de menor litragem, visando o menor consumo de combustível. O Landau é um exemplo disso, né? Ele foi produzido até 83 e depois que ele saiu, o Del Rey ficou no lugar dele como opção de luxo da marca. É claro que ele não substituiu o Del Rey da maneira como era. Por que isso não aconteceu? Porque eram outros tempos, onde um carro menor e mais compacto e mais econômico era necessário. Então o Del Rey substituiu sim o Landau
na gama de luxo da Ford, né? Tanto é que, para compensar essa perda de tamanho, a Ford equipou o Del Rey com vários luxos na época que o Landau não tinha, né? Vidros elétricos, aquele painel completo, relógio digital. Com isso, os velhos carros grandes com motores V8 ficaram cada vez menos procurados nessa época. Um dos carros apreendidos pela Blitz da Polícia Rodoviária foi esse aqui. Ele quase não tem freio e a embreagem está muito baixa. Os 4 pneus estão como aquele ali, olha, completamente carecas. A documentação do carro é aqui de Belo Horizonte, mas a placa é de Guarujá, São Paulo. O motorista do carro foi preso porque não tem carteira de habilitação. Você que estava dirigindo o carro? É. Quantos anos você tem? 17. Você pega sempre estrada? De vez em quando. O carro era seu, né? Por que estava com ele? Porque eu tomei umas pingas e eu tomando pinga eu não dirijo. Aí eu entreguei o carro pra ele. Você tem carteira? De identidade. Modelos como o Maverick, até mesmo 4 cilindros, né? Os Dojões, de modo geral, o Gran Sedan, Charger, Dart e tudo mais, com exceção dos últimos de 79, que ainda valiam um pouco mais, né? E os primeiros Galaxy também, caíram no auge de desvalorização. Vale lembrar também que não é que o carro era de graça, né? Se você pegar... Uma coisa tem que ser falada aqui. Muito se fala que esses carros não valiam nada nessa época, mas é um modo de dizer, né? Uma expressão literária. Porque um Dodge Magnum 7980 nunca valeu pouco, em bom estado eu digo, né? Não todo podre, em bom estado. Um Ford Landau em excelente estado nunca valeu nada, sempre teve um bom valor, né? A mesma coisa acontece hoje. Hoje você tem carros que vivem o auge da desvalorização. Eu vou falar mais pro final, mas só dando uma pincelada. Hoje você pega um Ford, você encontra um Ford Verona hoje por 4, 5 mil reais, mas um Ford Verona ruim, né? Um Ford Verona em bom estado vai ser 15 ou 20. É a mesma situação que acontecia com o Landau, com um Dodge, né? E outros veículos também dessa época. Uma outra coisa que vale também salientar é que nos anos 80 e 90, que é o período que nós estamos analisando aqui, tudo que era fabricado antes de 1960, né? Década de 50 para baixo, quase tudo que entrou aqui importado, não dá para citar tudo porque eram muitas marcas, né? Tudo dessa época, quase tudo você conseguia comprar barato, né? Era, com raras exceções, tudo geralmente era barato, dos anos 60 para trás. Carro era visto como carro velho. No começo dos anos 90, com a retomada das importações, né? Com a entrada de muitos carros novos, muitas marcas diferenciadas, muitos carros que hoje estão bem valorizados, na época também passaram por esse período de grande desvalorização e podiam ser comprados por valores módicos. Quer um exemplo disso? Vamos lá. Volkswagen SP2, Volkswagen Carmanguia, os Fuscas antigos dos anos 50 e 60, Zé do Caixão, Fenemé JK, quem aí se lembra dele? Ford Galaxy e Landau, modelos fora de série como Pumas e afins derivados, né, de fibra, Fiat 147, Saboneteira, né, hoje também raridade, Maverick, que eu já citei, até os 4 cilindros, e os Dojões também, veículos da Chrysler. Se avançarmos um pouco mais na linha do tempo, vamos agora para os anos 2000. Nos anos 2000, o pessoal até chora lembrar, né? Nos anos 2000, existiam carros que hoje são bem caros e que podiam ser comprados baratos. Eu vou dar alguns exemplos só, eu sei que tem mais, né? Apenas alguns exemplos. Gol GTI, Gol GTS, Cadete GSI normal e também principalmente o conversível, né? O Escort XR3 conversível, normal também, Ômega 6 cilindros, Opala Coupé das décadas de 70 e 80 também, Kombi Corujinha, e a lista vai longe. Hoje, alguns carros, não diria que vivem o auge da desvalorização, porque valeram já até menos do que isso, mas carros que hoje são desvalorizados, vou dar alguns exemplos. Linha Corcel 2 e Belina, né? Del Rey também. Escort, com exceção do XR3. Linha Escort europeia, de 93 a 96. Ford Verona, tanto o MK4 quanto o MK5. Volkswagen Apollo, Volkswagen Logos e Pointer. Chevrolet Marajó, Monza Tubarão SLE básico. São carros que você encontra hoje bem barato. Aí alguém pode dizer, mas tem exemplares caros também desses automóveis que eu falei que valem pouco? É claro que tem. Sempre teve. É a mesma coisa.
né? Antigamente, Dodge nos anos 80 não valia nada. Não é que não valia, realmente, você encontrava carros baratos. Mas um carro em excelente estado não valia uma gaiola e um aparelho de som, né? Como algumas pessoas pensam. Então, é o mesmo caso, né? Vamos dar outro exemplo aqui. Você pega um Volkswagen Apollo hoje. Com 5 mil você compra um Apollo. Se é bom, é outra história. Compra um Apollo ruim, né? E um Apollo bom hoje é 20 mil reais, um Apollo legal, um Apollo bacana. É a mesma coisa, há 20 anos atrás, um Maverick bom era 20 mil, um Maverick ruim era 5. Então, você vê, eu acho que tá na hora de o pessoal comprar, estocar. Vai ter gente estocando Apollo agora pra ver se ele valoriza, né? Quem sabe? Não dá pra saber, porque isso já aconteceu, né? Então, hoje, alguns carros que você encontra por valores bem baixos, em mau estado, é claro, são esses que eu citei. Corcel 2 é um carro barato, né? Corcel 2, com 10, 12 mil, você compra um bom até, né? E é um carro muito bacana, legal. Variant também, contra barato por aí. Fusca, os Fuscas que menos valem na minha leitura que eu faço do mercado atualmente é Fafá de 79 a 83. Porque até 78 até tem um apelo um pouco maior e de 84 em diante ele já é 1.600, tem umas melhorias, são todos 1.600, né? Já vi o 1.600 antes, mas de 80 a 83 é tudo maioria 1.300, é um período que não tem muito apelo comercial também. E aí, você concorda com essas informações que eu passei, com essa lista que eu fiz? Você pode também acrescentar nessa pauta, só comentar aqui embaixo, eu vou ler o seu comentário e vou interagir, inclusive, comentários legais que foram feitos aqui nesse vídeo, eu irei ler e responder amanhã no programa Interação, que vai ao ar às 19 horas. Um forte abraço a você e eu aguardo todos no próximo vídeo. Eu vou mostrar também o que eu comprei em Águas de Lindóia, que foi um vídeo de grande audiência aqui no canal PL. Um forte abraço e até lá. Tchau, pessoal!